principal consequência da derrota corintiana para o Palmeiras por 2-0 na noite dessa segunda-feira era já a esperada demissão de Antônio Oliveira e toda a sua comissão técnica, né? E na tarde dessa terça-feira foi comunicado a todos, via a imprensa, que eles não fazem mais parte do quadro de profissionais do time masculino do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, Antônio Oliveira não é mais técnico do Corinthians. Não é surpresa para ninguém. Então, acho que todo esse trabalho que ele construiu ou deixou de construir culminou nessa demissão. E não foi só a derrota para o Palmeiras que fez Antônio Oliveira não ser mais técnico do Corinthians. Se não fosse, seria o próximo jogo ou o próximo jogo, porque uma coisa que estava latente, gritante aos olhos, saltava aos olhos, o que seria? Cedo ou tarde a demissão dele, porque não se via evolução. E é uma coisa que já tem tempo, né? Todo mundo já vinculava que precisava de evolução, precisava de resultado, nenhuma coisa nem outra. Antes de começar o vídeo, já falar da demissão de Antônio Oliveira, de técnico, do cargo de técnico do Corinthians. Aquele recadinho, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo também do nosso canal, tanto esse vídeo como os demais também, né? Quiser maratonar também pode, e acionar as notificações. Mas falando de Corinthians e falando de Antônio Oliveira, como tudo começou, a forma do que ele veio. Até então ele era técnico do Cuiabá. Não sei se ser técnico do Cuiabá é algo que dê alguma chancela para poder dirigir um Corinthians. Com certeza terá corintianos que vai dizer: ô palmeirense, peraí, o seu técnico hoje, Abel Ferreira, veio do PAOK da Grécia, quarta força do futebol grego, veio pro Palmeiras e fez tudo acontecer. Mas são casos e casos, situações e situações. Ele já chegou num time que precisava mostrar resultado, e ele já chegou mostrando, já mostrou conquistando. Seria diferente se Antônio Oliveira já chegasse já faturando o título paulista, uma boa campanha na Sul-Americana, classificação em Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro, mas nada disso aconteceu. E o pior de tudo, a não evolução do time. Ele só mudou de estágio, saiu do time catastrófico que era de Mano Menezes. Detalhe, Mano Menezes que agora assumiu o Fluminense. Fluminense que já então demitiu Fernando Diniz e contratou o Mano Menezes. O Corinthians até o momento está sem técnico e mandou Antônio Oliveira. E você acha que foi só porque a derrota foi o Palmeiras que forçou a demissão do Antônio Oliveira? Não, foi o conjunto de tudo. O Palmeiras foi a cereja do bolo, foi a tal da pá de cal para poder acabar com toda essa conversa, que já há um bom tempo já devia ter acabado. Se eu for mais longe, como eu estou citando, será que deveria ter começado? Que nem eu citei. Fazer um trabalho minimamente honesto com o Cuiabá avaliza você ser técnico de um Corinthians? Porque você citar o exemplo, no caso que eu estava citando, do Abel Ferreira, que veio do futebol grego, né? O que ele fez de bom no PAOK? Na pré-Champions ele eliminou o Benfica de Jorge Jesus. Então isso aí foi o que bastou para o Palmeiras contratá-lo, e deu todo o retorno ao Palmeiras. Com Antônio Oliveira não foi nada disso. Antônio Oliveira assumiu o Corinthians no Campeonato Paulista que veio com toda aquela carga negativa do pós-trabalho de Mano Menezes, né, que eu citei, que agora ele é do Fluminense. E mesmo assim Antônio Oliveira
teve a chance de poder classificar o Corinthians para o mata-mata. E teve a sua participação, mesmo que mínima, no vexame de não classificar para o mata-mata. Digo e reforço a palavra vexame porque é obrigação, sim, de todos os times grandes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians classificar para o mata-mata do campeonato estadual. O campeonato é feito para isso. O Palmeiras, sem força nenhuma, foi campeão paulista. Não deu show, não deu espetáculo, caiu no colo. Palmeiras jogou a continha do chá e conquistou o título. Sim, óbvio que abriu mão de rodadas da Libertadores, deixou de conquistar vitórias importantes assim pela Libertadores em consequência do título, mas Antônio Oliveira não conseguiu nem isso. Repito, no caso, ele participou desse vexame. Ele já começou errado, ele já começou sendo eliminado porque era somente vencer a Ponte Preta em Itaquera que estaria classificado para o mata-mata, para as quartas de final, para o jogo único de quartas de final. Não, nem isso ele não conseguiu. Conseguiu perder em Itaquera. O começo foi daí. O Corinthians teve um tempo, um hiato enorme de dias sem jogos, né, por ter sido eliminado precocemente, e mesmo assim Antônio Oliveira sequer não melhorou o time. O que ele fez? Ele organizou um time que era totalmente bagunçado com o Mano Menezes, bagunçado e desinteressado também, né? Tem parte de culpa com os jogadores, sim, também, mas organizou e conseguiu vitórias, algumas vitórias, principalmente na Sul-Americana contra times semi-amadores de nível baixíssimo, paupérrimo, que muitas vezes iludiu o torcedor achando que dá. Que tanto que quando o Corinthians pegou aquela sequência 4-0 no Argentino Júnior, 3-0 no Racing de Montevidéu, do Uruguai, o Corinthians achou que dava. Começa o Campeonato Brasileiro só levando paulada. E de qualquer time, de um Palmeiras, de um Flamengo, até de um Cuiabá. Então, não é aquela coisa, não, o Corinthians perdeu porque o outro já era muito mais forte, não. Era forte, era fraco, era mais ou menos, era ofensivo, era defensivo. O Corinthians estava apanhando de todo mundo. Sim, teve aquele momento, aquele lapso de bondade, né, de não ruindade, que foi o bom jogo do Corinthians contra o Fluminense, né? Aproveitou os erros, teve o último grande jogo de Wesley, a promessa do terrão que não vinga. Será que vinga? Será que dá tempo ainda, né? As propostas pararam, né? Que ele vai pra Europa, não sei o quê. Uns dizem, é melhor que o Hendrick, é melhor que o Estevão. Ontem, mais uma vez, não foi. Mas há quem acredita ainda em Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Mas Antônio Oliveira, continuando disso, o vexame do Paulista, que teve a sua participação, mesmo que mínima, começa o Brasileirão e nada. Passa-se 13, 14 rodadas, uma vitória, que foi essa contra o Fluminense. E nisso, e as não vitórias, empates e derrotas, um futebol bem abaixo da média, abaixo da crítica. Então acho que demorou para poder mandar Antônio Oliveira embora, porque não tinha nada o que o sustentasse. O time parecia que não estava mais jogando por ele. Ele não conseguia extrair mais nada. Ele não conseguia fazer mais nada, né? Colocava as opções dele, ele colocava, sei lá, dava ritmo para um Wesley tentar fazer algo, tentava Yuri Alberto ser a referência do ataque. Ele tinha um time montado, mas, como eu até citei no pós-jogo, no pré e no pós-jogo, o Corinthians tem um time, um conjunto muito fraco, com boas peças, somente boas, não ótimas, mas boas peças individuais, que nisso poderia dar algum trabalho para o Palmeiras. Não deu. O time que até ontem tinha sido treinado com Antônio Oliveira teve 20 a 25 minutos de jogo com um a mais, depois da expulsão de Rafael Veiga, e o Corinthians nada produziu. Então, ele substituiu, colocou Pedro Raul e não sei o que. O Corinthians não fluía. Então ele não se vê mais com força. O time também parece que não estava mais acreditando nele. Então tinha que ter a demissão. Que eu citei no vídeo anterior. Eu assisti o jogo, o Palmeiras e
e Corinthians, junto com o meu compadre, que é corintiano, e ao término da partida, né, ele deu aquele desabafo dele, o descontentamento, mais uma derrota no derby, e ele falou, acho que provavelmente hoje, no caso, ele tinha falado ontem à noite, após o término da partida, ele falou, acho que hoje não cabe, provavelmente amanhã, no caso hoje, que virou hoje, com certeza ele deve cair. E foi o que aconteceu. Estava muito nítido, até pro próprio corintiano, não vai cair. E no caso, tinha que cair, mas só que o medo, o receio do corintiano, o que é? Beleza, temos que se livrar de Antônio Oliveira, mas o principal porém, o medo corintiano, o que é? Quem é que vai vir? Então, esse é o principal medo, né? Ufa, se livramos de Antônio Oliveira, não estava fazendo nada, era um estorvo, estava só ocupando lugar na terra. Quem vem? Quem é que vai assumir essa bucha, né? Então isso tem também. Sem contar, só um parênteses, antes de falar das opções corintianas, a multinha de 1 milhão, 1 milhão e 600, beirando até 2 de toda a sua comissão, que o Corinthians vai ter que pagar, dinheiro do qual hoje não tem, né? Eu até estava discutindo também, conversando com meu compadre, assistindo um jogo também, e uma das coisas que a gente falava era exatamente isso. Uma das coisas que mais atrapalha o Corinthians é que a conta, o financeiro do Corinthians não fecha. Fatura 1 bilhão, deve 2, eu pago fulano, eu só tenho dinheiro para poder pagar parte das minhas dívidas. Vai ter o restante, alguns funcionários, alguns credores, alguns... pessoas e instituições que o Corinthians deve vão ficar sem receber. Então, será que vai receber toda a comissão de Antônio Oliveira? Vai receber esse dinheiro, a multa rescisória? Porque quando houve ruptura de contrato, tem que pagar a multa. O Corinthians vai ter dinheiro para isso? Ou, se honrar, vai ter que abrir mão de pagar o salário de quem? Então, vamos agora para as opções, né? Pelo menos essa que mais se ventila. Cogitaram, os nomes que ventilam eu marquei 3 nomes aqui, mas um dos que estão se ventilando também, pra mim, é uma falta de respeito com o Corinthians, né? Detalhe, eu sou um palmeirense falando de falta de respeito com o Corinthians. Fernando Diniz, sim. Depois de Fernando Diniz ser demitido do Fluminense e Mano Menezes, que poderia assumir um Corinthians, né? Não, assumiu um Fluminense. O último colocado, o Corinthians está um pouquinho melhor. O Corinthians só é penúltimo, 19º de 20 times. O Fluminense é o último. Fernando Diniz saiu do Fluminense. Um time acima, quem é? Corinthians. Antônio Oliveira, demitido também. Só que no Fluminense, Mano Menezes assumiu, né? Tava lá, tava de bobeira, sem fazer nada. Vou assumir o Fluminense, né? Vai ganhar uma balinha, mas não sei se consegue salvar o Flusão. Mas... Diniz, o Corinthians deve saber o perfil, como é que era o jeito de trabalhar de Antônio Oliveira. O jeito um pouco mais pragmático, soltando o time na boa, tocando muito a bola. Do nada, eu tinha Antônio Oliveira, uma forma de treinar. Agora eu tenho o Fernando Diniz, aquela loucura, aqueles toquezinhos repetidos e que causa raiva a todo torcedor do time que ele dirige. Eu fico imaginando esse time bagunçado e fraco, taticamente do Corinthians. Repito, tem boas peças, o time do Corinthians não é horrível, mas é fraco coletivamente, somente com boas peças individuais que podem vir, se é que vai vir, a salvar o Corinthians. Imagina tudo isso aí, esses toquezinhos safados de lateral, zagueiro, goleiro, zagueiro, lateral. A zaga do Corinthians, imagina a zaga do Corinthians fazendo isso. Dá? Será que seria bom? Não sei. Parte da torcida do Corinthians bate contra. Fala, não, o Corinthians já tá uma merda já. Já estão perdendo a rodo, não conseguem fazer frente pra ninguém. Se vir Diniz com esse toquezinho safado aqui, o futebol bonito, futebol total, aí que vai a merda mesmo. Por quê? Diniz só vai dar certo, se é que viria a dar certo, com muito tempo de treino. E hoje o Corinthians não tem tempo. O futebol brasileiro não nos dá tempo. Joga quarta, joga domingo. Aí joga sábado, aí joga na quinta. E isso porque agora, por enquanto, que Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana deu um tempo. Se voltar a maratona de novo, várias competições, viagens e tudo, aí que não vai ter mais tempo. Imagina isso com o Diniz.
Então eu acredito que ele não viria. Outro nome que eu ri muito, que eu anotei 3 nomes. O primeiro é Diniz, o segundo é Ramon Dias. Oh, meu Deus do céu. Porque tem que ser um estrangeiro. Porque tem que ter o respaldo. O estrangeiro também vai nos ajudar. Por que não seria um português? É porque eu acho que não tem um português na praça. Mas tem Ramon Dias, o experientíssimo Ramon Dias. Lembro de Ramon Dias na Libertadores de 96. Eu era moleque. River Plate campeão, né? Tinha até o Enzo Francesco ali na época, o principal jogador. Tinha o Ortega, começo de carreira, não sei o que. E Ramon Dias já era técnico em 96 já do River Plate, né? Ele não conseguiu fazer nem nada com o Vasco, né? É muito complicado. E o que ele faria numa bagunça, quiçá parecido com a do Corinthians? Tem toda a loucura de um Diniz. Segunda opção, Ramon Dias. Eu acho que não agregaria nada. Então, quando ventilou esse nome, eu falei, tá de zoeira, né? Eu acho que é mais bravata da imprensa do que qualquer coisa, porque eu não consigo imaginar. Eu deixo de ter um Antônio Oliveira. Isso, por favor, me dê nomes. Alguém vai lá e começa a ficar pipocando. Diniz. Diniz, não tem nada a ver. Ramon Dias. Dá vontade de dar risada. Ramon Dias no Corinthians. E agora o terceiro nome, que parece ser o mais plausível, não sei se está fácil para tal, Fábio Carille. Sim, que começou a sua trajetória como técnico até de forma vitoriosa, ganhando o Paulista, ganhando o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Só que hoje ele é treinador, ele está empregado pelo Santos, disputando Série B. Não está sobrando como todo mundo imaginava que o Santos sobraria, como teve aquele sprint que o Santos teve ganhando vários jogos de início, começou a perder jogos, não tá sobrando, não tá liderando, que é a obrigação de um Santos liderar uma Série B, né? Subir então, não tem nem o que pensar diferente. Mas será que ele largaria o Santos para assumir outra bucha? Se for por valores somente financeiros e nada esportivo, eu acho que ele assumiria sim. Tanto que Augusto Melo, tem todos esses nomes que ventila, mas o Augusto Melo, acho que ele deve estar conversando com a diretoria, com o Marcelo Teixeira do Santos, porque o clima do Fábio Carille no Santos também não é um dos mais agradáveis. Ele pode ser demitido do Santos. Sendo desligado do Santos, ele já assume no Corinthians. Pra não ter aquela coisa lá, ele tirou o técnico do Santos. Não, se desliga de um, já assume pro outro. Então, não sei se as diretorias entrariam nesse acordo. Só que o Santos teria que estar apalavrado com alguém também, né? Então, é meio esquisito, né? Se tudo isso vai ter que, se vai dar pra poder acontecer tudo isso aí, tudo casar bonitinho, tudo perfeito, né? Que no futebol nada é perfeito, mas a gente vê, só por ter ventilado esses nomes, demorou pra poder mandar um Antônio Oliveira, precisou perder num clássico, né? Que com certeza o Corinthians não ia ganhar do Palmeiras, né? Comemoraria muito se fosse um empate, não houve. O Palmeiras, ainda bem, graças a Deus, não deu nem brecha pro Corinthians cogitar ter um empate. Aí começa, depois da demissão de Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel começa a ventilar nomes, tipo, nomes totalmente aleatórios, não tem uma linha de pensamento. Acho que isso que mais assusta o corintiano quando começa a pipocar muito nome, não tem uma linha, tipo assim, o Corinthians contrata falando de tal com esse tipo de trabalho, não. Nomes aleatórios, Fernando Diniz, Ramon Dias, Fábio Carille. Então, quem mais? Tipo, sei lá, um Felipão, não sei. Sei lá, um Odair Hellmann, não sei, nomes que estariam disponíveis, né? Acredito que um Felipão não assumiria o Corinthians, eu acho que não. Eu acho que nem Internacional e nem Corinthians ele não assumiria. Quiçá um dia, até um São Paulo ele assumiria se um Zubel Dia saísse, mas eu acho que um grande rival, porque Felipão é muito identificado com Palmeiras, identificado com o Grêmio, então acho que grandes rivais ele não assumiria. Eu acho que ele é um homem de palavra, mas não boto minha mão no fogo. Mas esses 3 nomes que eu coloquei em pauta, Diniz, Ramon Dias e Carille, mostra totalmente o despreparo da diretoria corintiana, que não mostra nada. Qualquer quem aceitou, o time é esse, a bucha é essa. E se vai se esperar do quê?
se acerta com o Carille, que dos três é o favorito, provavelmente se ele se acertar a saída do Santos e ir para o Corinthians, o que é? Escancara totalmente é o que? Salvar o Corinthians do rebaixamento, que hoje é o campeonato do Corinthians. Não é ficar pensando, não, vamos pegar uma Sul-Americana, vamos pegar uma vaga de pré-Libertadores. Para! Hoje isso é sonho, até um sonho utópico, distante, quase um devaneio, não tem nada palpável que o Corinthians possa reagir. O campeonato do Corinthians é fugir dessa zona perigosa, sair do Z4, fugir do rebaixamento, né? Que não vou dizer que hoje é um perigo real, que até já foi tema de conversa e até de nossos vídeos passados, que mediante a ruindade dos times pequenos que tem no Brasileirão, o Corinthians, se ganhar uma ou duas partidazinhas, consegue se safar, sim, dá uma estilingada boa, né? Porque o time pequeno, um tira muito pontinho do outro. Se o Corinthians conseguir duas ou até três, o Corinthians dá aquela respirada. Só que tem aquilo também, agora vença. Um time que não vence, um Cuiabá, nem cogita, só deu um ou dois chutes a gol contra um Palmeiras, né? Com 25 minutos, com um a mais, 25 minutos de jogo, com campo aberto, com Palmeiras com a menos, o Corinthians não fez cócega no Palmeiras. Pelo contrário, tomando apavoro do Palmeiras, né? Palmeiras super tranquilo, 2-0 tá bom demais, tirou o pé legal o Palmeiras, né? 2-0 foi baratíssimo, né? Mesmo o Corinthians não admitindo, mas foi. O justo é o justo. Então, isso mostra a total bagunça do Corinthians. Quem vai vir? Não sabemos. O que a gente sabe é quem não está mais, Antônio Oliveira. Demorou para poder sair, não teve muitos motivos por que veio, mas pagou com a sua impetuosidade, com as suas teimosias, com as suas convicções. O que ele fez? Eliminação vexatória do Paulista, zona de rebaixamento, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, classificação em primeiro numa Copa Sul-Americana contra times de níveis paupérrimos, níveis bizonhos, que iludiu muito o torcedor corintiano, achava que não dá. 4-0 no Argentino Júnior, 3-0 no Racing do Uruguai. Quando voltou pro Brasileirão, olha a diferença do nível. Então, Corinthians, não acredito em rebaixamento do Corinthians. Hoje, dia 2 de julho, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não acredito em rebaixamento do Corinthians. Lá para setembro, agosto, setembro, outubro, posso mudar minha conversa, porque o Corinthians tem que acordar, tem que mudar. Em diferentes níveis, não é só o técnico, não é só a direção técnica, não é só os jogadores, é dirigente, é o Corinthians como todo, até o torcedor. Abrir o olho, sim. Porque precisa, né? Porque senão vai ser mais um ano, se não cair, mais um ano somente disputando o campeonato. Pré-Libertadores, Sul-Americana tá bom demais. Tá bom demais pra você, corintiano? Então, eu me incomodaria, mas tem quem gosta. Respeito. Então, corintiano, o prenúncio das coisas não são boas, as opções para poder assumir o Corinthians também não são boas, não é aquele que vai vir e vai fazer o Corinthians jogar. No máximo, um Carille vindo organizaria a bagunça, principalmente defensiva do Corinthians, né? Hoje o Corinthians é um catado em campo. Repito, boas peças de individuais, ponto, mais nada. É um catado coletivo, né? Acho que é do corintiano mais sensato há de convir comigo, né? Então é isso, corintiano. Não, o prenúncio não são de coisas boas, né? O futuro será negro, vai depender do Corinthians, né? Diversos sentidos, lá de cima ou lá de baixo. Então é isso. Então, reforçando aquele nosso pedido, deixa seu like. Se você que assistiu o vídeo, gostou do nosso conteúdo, desse vídeo e dos outros dois, dos três, você que gosta de maratonar nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, né? Compartilhe o nosso conteúdo, né? E também se inscreva no canal e acione a notificação para você sempre ser informado quando sair vídeo novo do canal Lealdade em Padrão. Então, a felicidade palmeirense ainda permanece, baseada na tristeza corintiana. Por isso que eu falo, algumas vezes o Palmeiras vacila comigo. Eu fico meio triste, decepcionado, mas o Corinthians, esse comigo nunca falha.